6 anos atrás, a Austrália introduziu uma espécie de peixe capaz de matar animais em terra. De acordo com as previsões dos cientistas locais, ela poderia perturbar o equilíbrio e alterar permanentemente o ambiente ecológico do continente, privando dezenas de espécies de suas chances de sobrevivência. Como isso pode acontecer por causa de um pequeno peixe? Então vamos descobrir. Você certamente sabe que há muitos anos os peixes já saíam para a terra, mas naquela época tudo parecia mais ou menos assim. Bem, ou quase. Naquela época, a água era densa e com pouco oxigênio. Com uma vaga aberta em terra para os oportunistas, vários insetos rastejaram, então os peixes desenvolveram patas e pulmões, tornando-se terrestres. E depois de alguns milhões de anos, nós aparecemos. Contudo, esses peixes têm um propósito um pouco distinto. De todo modo, eles não planejam evoluir. Conheça os anabas ou peixes rastejantes e eles representam uma verdadeira ameaça para todos os seres vivos. Se você acha que precisa ser maior para isso, lembre-se das formigas argentinas que estão gradualmente dominando o mundo. Em comparação com eles, os peixes rastejantes são bem maiores, podendo alcançar 25 centímetros de comprimento e têm hábitos solitários. Contudo, isso não impede os peixes de ameaçar outras espécies. Este espinho dorsal afiado é apenas parte do arsenal dos peixes rastejantes. Suas tampas de mandíbula, que cobrem as mandíbulas, podem mudar de posição e são adornadas com espinhos afiados. O peixe usa isso para se mover em terra e para atordoar seu inimigo por dentro. Basta o predador engolir o peixe-gato, que ele abre as barbatanas, estende os espinhos e fica preso na garganta do invasor até a morte. Às vezes, isso significa uma morte instantânea do predador por falta de oxigênio. Às vezes, uma morte mais lenta por fome. Qualquer um que tenta atravessar é atingido. Peixes maiores, aves, tartarugas, até mesmo mamíferos. Se eles decidirem engolir o povo inteiro, ele não fará exceções para ninguém. Segurar este peixe nas mãos já é uma experiência. As barbatanas dorsais e as nadadeiras são muito afiadas. E isso parece uma tentativa de pegar uma batata muito quente que também está se contorcendo. Batata quente. Ai, o quê? Mas suponhamos, os pássaros começam a comer caracóis. Isso reduziria drasticamente a população de caracóis. E o que no sentido, o que de tão assustador pode acontecer? É a seleção natural, certo? Sim, mas a natureza só funciona assim em regiões onde o ecossistema já foi formado considerando os caracóis. Se eles chegarem a um novo lugar, isso literalmente quebra tudo. Por exemplo, a falta de pássaros pode eventualmente levar a um aumento no número de roedores ou insetos que destroem as colheitas. E isso é um problema sério. Até 40% da colheita mundial já é perdida devido a pragas e doenças das plantas. Apenas os insetos causam danos de 70 bilhões de dólares por ano. Concordo, eles já são muito eficazes mesmo sem as garras. Reduzir a população de pássaros é loucura, mas os insetos não se importam. Eles apenas conquistam novos territórios. E se alguém tenta comê-los? Isso é problema dele. Os insetos não se importam. O efeito dominó, quando uma espécie morrendo leva a outra, depois a terceira, e assim sucessivamente até que tudo ao redor se altere. Claro, é difícil julgá-los, eles são apenas peixes. Peixes que causam problemas. De onde eles vieram? Como acontece frequentemente, as coisas realmente importantes são negligenciadas por algum motivo. Não se sabe exatamente onde os caracóis apareceram, mas seu lar é considerado o Sudeste Asiático. Nos últimos 40 anos, eles se espalharam para o sul através da Indonésia e aparentemente não têm intenção de parar. Não é apenas que os caracóis estão destruindo as plantações. Eles se adaptam muito bem, assim como muitos outros peixes que aprenderam a sair para a terra. Eles sempre têm um plano B. Se o lago ficar muito apertado, os peixes podem escolher sair dele e rastejar para outro. Se o lago secar, eles simplesmente esperam, enterrando-se na lama, ou encontram outro. Se faltar comida, podem optar por terra seca. Certamente encontrarão algo lá. Uau, sim, esses peixes são mais durões que Schwarzenegger. Mas como você pode se mover na terra se é um peixe? Quer dizer, você não acha que uma coisa contradiz a outra? As salamandras resolveram isso e desenvolveram um órgão especial para respirar em terra. Ele retém uma certa quantidade de água e umedece as guelras, permitindo que os peixes vivam fora da água por alguns dias. Na verdade, para se sentir bem, a salamandra precisa manter a umidade de todo o corpo, por isso prefere viajar à noite ou de manhã cedo.
Quando ainda havia orvalho, par, mas não se pode simplesmente atravessar o orvalho da Índia para a Austrália. No fim, há oceanos, correntes distintas e distâncias colossais. Por isso, as lagartas rastejam ao longo do caminho, ou melhor, se agarram aos fundos dos barcos de pesca e assim flutuam para Deus sabe onde. É muito conveniente poder viver em habitats aquáticos com diferentes níveis de salinidade, não acha? Além disso, uma pessoa pode trazer a lagarta acidentalmente junto com os outros peixes. Não me surpreenderia se as lagartas já tivessem aprendido a fingir de mortas para, ao chegarem em um novo território, saírem do barco e seguirem seus próprios rumos. Assim, as lagartas expandem sua esfera de influência, aproximando-se cada vez mais da Austrália. E como as espécies locais evoluíram independentemente do resto do planeta, só podemos imaginar o impacto que a chegada desses peixes pode causar. As pessoas estão aprendendo a identificar as lagartas e a relatar imediatamente às autoridades relevantes, talvez diretamente à polícia. É um pássaro? É um avião? Não. É o super-homem? Não. É um peixe-lagarta. Precisamos informar as autoridades. Sim, tudo é tão sério. Uma notícia de que as lagartas estão se aproximando da Austrália soou como uma declaração de guerra. Porque as espécies locais podem ser tão mortais, mas simplesmente não estão acostumadas a esse tipo de adversário. Imagina um cacto que cresceu de repente onde ninguém nunca viu cactos e, portanto, ninguém está adaptado a eles. Em seguida, a curiosidade dos animais, tentando comer os espinhos, dor e, no melhor dos casos, ferimentos. O mesmo ocorrerá com o lagarto, até mesmo os espinhos são quase idênticos. Para que os animais se acostumem com tal vizinho e aprendam a viver ao lado dele, deve levar não apenas um século, se é que é possível se acostumar com os lagartos. E os Steves? Você não soube? Eles foram para outro lago, finalmente. Em um ambiente familiar, espécies locais suportam diversos fatores. Os predadores já sabem quem e o que precisam caçar, as presas aprendem a se defender, além das condições climáticas. Tudo isso cria um equilíbrio bastante robusto, mas ideal. Mas basta uma espécie suficientemente resiliente entrar nessas condições e tudo se transforma em caos. Essas espécies são chamadas de invasoras e, na grande maioria dos casos, são trazidas para novos territórios pelos humanos. Às vezes por acaso, mas o efeito ainda é impressionante. Assim, no final da Segunda Guerra Mundial, a cobra marrom foi acidentalmente introduzida em Guam. Possivelmente, a cobra estava em uma das cargas ou até mesmo rastejou pelo chassi e acabou no paraíso. Em Guam quase não havia predadores naturais, mas havia muitas presas não acostumadas ao perigo. Como resultado, a cobra começou a se reproduzir a uma velocidade assustadora. As cobras exterminaram a maioria dos vertebrados locais, causando milhares de interrupções de energia que afetaram atividades privadas, comerciais e militares. As cobras causaram a morte de aves domésticas e animais de estimação, além de trauma emocional nos residentes. Imagine que um animal aparece inesperadamente em sua casa, um animal que geralmente não está por perto. Leve Behemoth pelo menos a mesma cobra, que também é venenosa e perigosa para crianças pequenas. Alguém está estressado. As cobras se beneficiaram. Como Guam é um grande hub de transporte no Oceano Pacífico, a jornada de boiga não terminou aí. Ela foi encontrada em outras ilhas e até no Texas, longe de sua terra natal, Austrália. Espécies invasoras têm funcionado assim nos últimos 500 anos, sendo responsáveis pela extinção de 30% de todas as espécies desaparecidas. As espécies invasoras se tornaram uma das causas de extinção para 25% das plantas e 33% dos animais. Mas cobras, peixes, formigas e cardos são insignificantes comparados a um meteoro que, no tempo dos dinossauros, exterminou mais de 75% das espécies. Portanto, a conquista de novos territórios por animais deve ser interrompida, incluindo que algo terá que ser feito com o peixe-gato. Você não vai passar. Sim, obrigado, Gandalf. Alguém tem mais alguma sugestão? Expulsar todos os peixes que aparecerem? Isso pode ajudar temporariamente, mas os vermes podem se espalhar novamente em condições favoráveis, então pode ser veneno. Uau, método muito severo. Ele pode ajudar a se livrar dos vermes, mas junto com eles, os peixes locais serão envenenados. E qual é o ponto, então? Em geral, tudo como de costume. Primeiro, algo acontece devido às ações humanas, e então precisamos corrigir isso. E o que está acontecendo com a Austrália? Tempo suficiente se passou desde as mensagens alarmantes. Os peixes foram pegos, de alguma forma, parece que retardamos seus movimentos. Ou eles conseguiram, e ninguém começou a falar sobre o desastre. Até logo.